Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 4 de agosto. Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,18%, perdeu a mínima do pregão anterior. Isso estabelece uma primeira sinalização para se ter um movimento de baixo. Confirmando esse movimento seria através da perda da mínima do pregão de hoje, 66.525. Isso aumentaria a chance de engatar uma movimentação aqui para baixo pelo gráfico diário. E para anular essa movimentação para baixo, o Ibovespa precisa romper a máxima desta semana, localizada em 67.276 pontos. Numa semana que teve alta de 2,14%, Ibovespa completa aqui 6 semanas dentro de um movimento de subida. É importante ressaltar que a gente também teve aqui no movimento anterior de baixa 6 semanas, então em termos de simetria no tempo, está batendo essa simetria no tempo, traz a possibilidade de se ter algum tipo de correção de uma movimentação para baixo. Então, dependendo aqui de uma perda dessa mínima, se acelerar o movimento de baixo, já vai aumentar a chance de ter uma formação de topo pelo gráfico semanal, mas por enquanto, a única sinalização um pouco mais negativa, nem tanto negativa, foi a do pregão de hoje, ter perdido a mínima do pregão anterior e não ter revertido logo para cima, mas ainda fechou com um leve alta de 0,18%. Pelo semanal não há nenhuma sinalização ainda para baixo, segue ainda apontando para os principais níveis de resistência, localizado aqui em 67.720 ou 700 pontos, arredondando, até um patamar de 68.220 pontos. Estou pegando mais a questão do fechamento, um patamar mais testado, falando em termos de máxima aqui desse topo, 68.791, que é justamente esse topo aqui no gráfico diário. Na sequência, falando aqui de mini índice, gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos, a gente observa que o Ibov, o mini índice, abriu com um candle muito forte para cima, que seria algo bem positivo, só que aí gera uma pancada para baixo. Nessa pancada para baixo terminou gerando a saída das minhas posições de compra em cima de ações, com essa movimentação para baixo, só que se recuperou e depois ficou de forma mais travada. Aqui na última hora de pregão perdeu força aqui, veio só nessa última hora de pregão 0,22% para baixo. O fato é que para segunda-feira, em termos de operação para a ponta compradora, se gerar alguma sinalização de novo movimento de alta no G60, isso seria um cenário mais favorável para se trabalhar na ponta compradora de day trade a partir aí do próximo pregão. Dentro dessa sinalização negativa, se ampliar essa sinalização que eu comentei até no Ibovespa de perder a mínima ali do pregão anterior, que na verdade está aqui no mini índice, essa mínima deste pregão que é 66.660, perdendo esse patamar ou vindo aqui ainda dentro desse cenário aqui de baixo, topos descendentes no gráfico de menor periodicidade, aqui traria a possibilidade dentro da minha metodologia para se buscar a operação aí de venda de day trade a partir de segunda-feira. No mini dólar no pregão de hoje gerando candle de força, gerou aqui uma sinalização para cima, ganhando aqui uma sinalização pelo gráfico diário, uma sinalização de um engolfo de alta, um padrão de reversão dos candles, que traz um cenário mais para se buscar a operação na ponta compradora. Eu até recomendei 3 compras hoje no mini dólar, mas nenhuma delas foi executada. A primeira recomendação no mini dólar foi aqui nesse candle, na superação da máxima deste candle. Vou colocar aqui até em azul, colocar aqui em azul esse desenho aqui, superação dessa máxima seria o ponto de entrada, mas terminou ganhando força para baixo e anulou a possibilidade de entrada. Depois que fez de novo esse movimento de subida e gerou essa correção, eu primeiro recomendei compra na superação da máxima desse candle, não foi executada, enfim, essa aqui foi cancelada, essa primeira recomendação também foi cancelada. Depois disso, eu recomendei novamente uma entrada aqui nessa superação dessa máxima, não executou. Volta aqui para baixo nesse candle, fiquei atento para passar uma nova entrada, se superasse a máxima desse candle, não passei de imediato para não passar uma nova e ser cancelada. E aí depois que faz esse candle, para mim já deu um tempo maior para esse movimento não ser um movimento tão interessante para cima. Depois disso eu não mais busquei entrada, até pelo horário que foi essa vamos dizer assim, essa nova possibilidade de entrada já ser às 17 horas, e desse horário, a partir desse horário eu já não abro mais posição. Então foram essas 3 recomendações, nenhuma delas foi executada no mini dólar. Para o próximo pregão, voltando para o G60, o que se tem no G60 do mini dólar? Tem uma formação aqui de um pivô de alta, tem uma tendência de alta. Então dentro dessa tendência de alta,
dentro de um engolfo de alta pelo gráfico diário. Então a gente tem um cenário mais para se buscar a operação na ponta compradora a partir do próximo pregão, através de um gráfico de menor periodicidade, buscar algumas entradas aí mais na ponta compradora, a não ser que gere alguma sinalização mais relevante para baixo, de um topo mais forte para baixo, para se ter um movimento de baixa no G60, seja mais para cima ou revertendo completamente aqui esse candle de alta, esse último candle que estabeleceu o topo, o pivô de alta. Se já reverte, já na primeira hora de pregão, já reverte esse candle aqui, vem para baixo, aí buscaria mais operação na ponta vendedora, num gráfico de menor periodicidade. Partindo agora para as ações, PETR4 no pregão de hoje, candle de indefinição, 0,68% de alta. Eu encerrei essa posição quando perdeu a mínima do pregão anterior, 13,31. Por quê? Se eu olhar para o gráfico de 60 minutos, porque eu encerrei as posições, né, em relação aos ativos que eu estava, pegar o gráfico de 60 minutos, o que aconteceu no início do pregão? Até mostrei no índice futuro, gerou um candle muito forte para cima e depois reverteu para baixo. Então a gente teve aqui, ó, esse candle aqui da Petro sinalizando um fundo ascendente. Então depois que começou a sinalizar esse fundo ascendente, stop reposicionado para baixo da mínima aqui desse fundo ascendente, que seria, se ela anular essa formação de fundo ascendente, poderia vir mais para baixo. Então eu terminei encerrando essa posição da PETR4. Esse encerramento da PETR4 trouxe uma perda de 0,52 na operação, 0,52%, e isso reduzindo, o impacto no capital total foi de 0,12% de redução do capital total. É um ativo que ainda traria a possibilidade de se arriscar compra se superar a máxima do pregão de hoje, ou seja, na expectativa de que gerou aqui um rompimento, bateu ali no suporte e gerou um candle de definição, podendo vir aqui mais para cima. O único ponto negativo que eu vejo para a Petro, que terminou a semana aqui com alta de 2,06%, é que é um ativo também, se a gente comparar aqui a questão do tempo, é um ativo que está em tendência de baixa no gráfico semanal. Foram 6 candles para baixo e agora 6 candles para cima. Se a gente comparar esses dois movimentos, está muito mais fraco do que foi o movimento de baixa. Comparando esses movimentos em termos o tempo foi o mesmo e está bem mais fraco esse movimento aqui de subida. Então já não se tem uma perspectiva muito clara de esticar forte aqui para cima, a não ser mais pelo gráfico mensal, um único ponto de apoio que traz uma primeira sinalização de fundo ascendente, mas aqui começou de maneira bem fraca comparando aí com o movimento anterior. Então, por esse motivo, é uma operação um pouco mais arriscada, uma possível compra, um retorno para compra, se ela romper aqui os R$ 13,48, e o que trabalharia com stop na faixa ali dos R$ 13,25, que é abaixo da mínima do pregão de hoje. Na Vale 5, o dia foi de um candle de indefinição, mas com alta de 1,36%. Então é um ativo, dentro do que eu já mencionei, não é um ativo que eu já entraria na ponta compradora, ainda não está se encaixando a entrada na ponta compradora, sendo mais ousado, que eu comentei na última videoanálise, seria aqui no rompimento dessa região de 29,09, 29,11. Então, para quem executou esse tipo de entrada, estaria dentro da posição e eu trabalharia com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, R$ 28,61. Porque se ela perde essa mínima aqui, já aumenta a chance de engatar um movimento aqui para baixo na Vale 5. Então, dentro de quem está na posição na ponta compradora, o que seria interessante nesse papel? Ou mesmo para se buscar uma entrada a partir do próximo pregão olhando para o G60. Um pivô de alta no G60, que é a superação da máxima do pregão de hoje, e aí eu podendo trabalhar até com stop para baixo aqui de 28,94. Na semana, a Vale 5 terminou com alta de 2,11%, está dentro também de um movimento de subida, por enquanto ainda mantendo sua tendência de alta ali de curto prazo. No meu modo de ver, anula mais essa tendência se vier para baixo dessa mínima aqui em torno de R$ 27,44. Seguindo, nós temos aqui para comentar a Cosan. Cosan eu recomendei compra no pregão de hoje, recomendei também na MDIA 3, mas não executei a operação da MDIA 3. Então a operação da MDIA 3, a recomendação da MDIA 3, cancelada aí a recomendação da MDIA 3, ficaria atento aí para os próximos pregões. Na Cosan, recomendação, passando aqui os valores dessa recomendação da Cosan, só pegando aqui, nós temos aqui essa recomendação em R$ 35,91, com stop em R$ 35,20 e um objetivo em 37,33, risco de 1,98%, utilizando 23% do capital total, então operação executada. Aqui estão as 3 recomendações que eu fiz hoje no mini dólar que não foram executadas. Então o ativo fechou com uma alta de 2,65%,
Gerou aqui, qual é a minha expectativa? Que o papel fez um pivô de alta, gerou aqui uma tendência de alta, e aqui para mim essa correção, e tudo isso que eu estou traçando aqui, esse movimento para baixo, bateu com esse movimento de subida. Então traz a possibilidade de se gerar um movimento para cima. Então ela já tem um desafio imediato nessa faixa aqui, a principal zona de resistência que eu vejo para o papel, gira aqui na faixa dos 36,30 até 36,50. Então seria importante rasgar isso aqui para cima, para aumentar a chance de buscar o objetivo da entrada, que fica mais lá para a região de topo anterior. Stop para baixo da mínima do pregão de hoje. Depois disso, então, vamos para EZTC3. EZTC3, encerrei a posição da EZTC3. Ativo ensaiou também, olhando para o G60 aqui dela, já tinha ensaiado no pregão anterior gerar fundo, aí depois gerou essa abertura que não conseguiu ganhar muita força. Eu terminei optando por encerrar essa posição da EZTC3, um pouco abaixo do objetivo que eu tinha estabelecido, que era nos 20,46 que ela tinha batido já no pregão anterior, mas ainda assim com um bom ganho, um ganho de 3,4% na operação e no capital total 0,61%. Gerou um candle até forte para baixo, a EZTC3 com queda de 2,31%. Ainda bem, nesse caso, ainda bem que ter saído. Agora o outro lado, o lado negativo é FIBR3. Negativo não pelo resultado em si, mas negativo pelo que ela fez. Esse ativo, depois eu tinha comentado em relação à saída dessa posição em 33,75 na última videoanálise, porque o papel gerou um engolfo de baixo em cima de um patamar de resistência. Não só pelo engolfo de baixo, mas já tinha gerou uma movimentação para cima, bateu e gerou uma sinalização negativa bem no patamar de resistência. Então, dentro dessa sinalização negativa, o que potencializou, eu só alterei o stop dessa posição, só reposicionei o stop dessa posição para 33,75, porque o ativo também começou o pregão gerando a formação de fundo. Quando ela estava aqui na faixa dos 34,20, eu reposicionei o stop justamente para esse nível, porque depois desse fundo, que está uma sinalização de fundo que está sendo gerada em cima de um nível de suporte, se ela vem e anula essa formação de fundo, no gráfico de 60 minutos, aumentaria a chance de se ter um movimento de baixa. E se eu não saio dessa posição dessa forma, eu já começo a virar o chamado passageiro no mercado, ou seja, já depender de uma certa esperança de voltar o preço, eu já sairia vamos dizer assim, da metodologia, você já fica na mão do mercado, vamos dizer assim, entre aspas, na mão do mercado, porque depois de perder essa mínima aqui, o ativo poderia perfeitamente gerar uma movimentação para baixo, até gerar uma formação aqui de um topo duplo, também isso poderia acontecer. Mas o que aconteceu com o papel foi lá em cima, para cima do nível de entrada que a gente tinha. Então, enfim, chamado violino, não tive o que fazer, foi a minha saída realmente da FBR3, e essa posição, ela trouxe aqui uma perda de 2,23% na operação, e isso representou uma redução de 0,4% do capital total. Então, para a próxima semana, levando aqui uma posição em aberto da Cosan CSAN3. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.